Hoje é dia de jogo histórico na Serrinha. Pela primeira vez, um confronto goiano vai decidir uma vaga na Copa do Brasil e hoje é a finalíssima. O Goiás se deu muito bem no primeiro jogo e agora decide em casa. Mas olha só, tem uma coisa boa para falar sobre isso e uma coisa não muito boa também. Fica aí até o final do vídeo que você vai saber o que é isso que eu estou guardando mais para o final, ok? Eu sou o Helder Dias, esse é o canal Verde 33 e eu já peço a você o de sempre. Deixa aí o seu like, que é muito importante pra gente, essa curtida vale muito para esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. E também, se você não for inscrito nem inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aquilo que eu digo sempre, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saudações esmeraldinas e vamos falar então desse confronto que para mim vai ser um divisor de águas. Aí. O pessoal pensa muito na questão financeira, né? 4 milhões de reais e tal. Isso é importante? Mas para mim é importante também pensar no time como algo que tem autoestima, né? Um time de futebol tem isso. E o Goiás, diante do Atlético, que é um rival que tem sido o nosso principal rival aí desde 2006 aqui no estado, né? Desde que o Vila conquistou em 2005, nunca mais o Vila conseguiu o título goiano e nunca mais conseguiu a hegemonia de rival do Goiás, né? É uma coisa que realmente tem ficado a cada ano mais nítida, essa rivalidade entre atleticanos e esmeraldinos. Espero que sempre uma rivalidade do bem. Tenho muitos amigos atleticanos que vão sofrer hoje bastante, como a gente também vai sofrer por conta desse jogo. Espero que tudo termine em paz, espero que tudo termine, não é nem por conta de ser torcida única não, porque realmente a gente precisa de um clima de paz, né? Que as coisas sejam feitas no futebol com mais zoeira e menos violência, né? Menos agressão, que a gente consiga ter essa atmosfera, né? Então, saudações aos meus amigos, vou citar alguns aqui, né? Roberto Toledo, a Silvinha, a Cíntia, a Josiane também, minha colega jornalista, e tem tanta gente, né? O Mascote também, que é diretor, inclusive, de patrimônio lá do Atlético. Então, pessoas que a gente conhece e muitos outros aí que a gente convive e precisa conviver sempre bem, sempre na zoeira, ok? Enfim, o Goiás hoje, ele tem uma missão de autoafirmação, de autoestima muito grande, mais do que qualquer questão financeira, mais do que qualquer questão que a gente coloque aí de classificação, que é muito importante, mas também um dia de se afirmar como o maior do Centro-Oeste. Aquele jogo, vamos dizer assim, de divisor de águas. Eu já falei isso, né? Enfim, o que a gente tem num jogo como o de hoje é aquela sensação de que, pô, se perder vai ser ruim, vai ser mais ruim do que a média, eu vou ficar muito chateado, vou ficar assim. Isso está dos dois lados. Os atleticanos também pensam dessa forma, porque eles já se acham os maiores do Centro-Oeste, porque nos últimos anos a presença na Série A foi mais constante do Atlético, ou tão constante quanto a do Goiás. E o Goiás tem muito mais tradição de décadas. Então, fica aí essa coisa, essa rivalidade no ar, essa coisa que no ambiente que parece que é um jogo de duelo, é um jogo decisivo para que isso aconteça de uma forma assim, como aquelas lutas de boxe famosas, a luta do século, né? Como Muhammad Ali protagonizou, com George Foreman, com tantas outras aí que a gente viu, né? Mike Tyson com Holyfield, enfim. Mas é um jogo assim, é um jogo para afirmar quem é o maior do Centro-Oeste na visão contemporânea. Na escala de tempo, o Goiás vai ser sim o maior por mais tempo, porque tem mais tradição de Série A, tem mais tradição, tem Libertadores no currículo, tem vice-campeonato sul-americana, tem uma longa escala de coisas para o Atlético conseguir, mas no momento isso vai decidir, que o jogo de hoje decide isso em grande parte, né, que é o maior do Centro-Oeste. E o Goiás chega para esse confronto com um ânimo bem reforçado, vamos dizer assim, por essa vitória contra o outro Atlético, o Paranaense,
uma vitória inesperada, no sentido de que o time do Paraná era o favorito para o jogo, pelo elenco que tem, pela sequência que tinha e pelo técnico também, né, pelo Luiz Felipe. Só que o Luiz Felipe levou um pedala Robinho aí do Jair Ventura. E a torcida do Goiás há muito tempo não confia em um treinador como confia desta vez no trabalho do Jairzinho aí, né? Bom a gente já ir se acostumando com ele ficar aqui muito tempo, e levando essa sequência de trabalho, que para muita gente, diante do elenco que está colocado, poderia ser diferente? Não poderia, assim, no meu ponto de vista. O Goiás tem o que tem de material humano e o Jair trabalha no máximo do que pode produzir com esse pessoal, em termos de, vamos dizer assim, de eficiência, né? E os 3 zagueiros não são o esquema tático ideal para quem que acompanha o Goiás há muito tempo. Raras vezes o Goiás teve 3 zagueiros. Acho que na época, em uma das épocas, eu acho que inclusive foi em 2005, quando conquistou a vaga na Libertadores, né? Quando o treinador era o Geninho. Uma passagem, acho que do Cuca, não sei se tinha 3 zagueiros também. Quem foi? Lembra aqui pra mim, quando é que você lembra do Goiás ter feito boas campanhas com 3 zagueiros? E essa é o que a gente tem para fazer agora no momento, e acredito sim que está sendo certo, né? O Goiás deve voltar a campo hoje, a gente nem sabe, nunca sabe muito bem o que está na cabeça do Jair Ventura, né? Porque eu não esperava que ele fosse colocar o Nicolas, e foi uma ótima sacada no jogo passado. Eu acredito que ele vai repetir o time do jogo passado. E aí tem um fator muito importante para o nosso lado, que está na ausência do adversário. O Baralhas, que é um meio de campo ali, um volante muito importante para o Atlético, não joga. Isso pode fazer total diferença, está suspenso, pode fazer muita diferença na guerra particular que é entre um meio de campo e outro. E o Goiás não tem também o Elvis dessa vez, como teve no primeiro jogo, e precisa repetir aí o padrão que houve contra o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo muito diferente contra o Atlético Paranaense, vai ser um jogo muito amarrado. Não acredito que um saia, o Goiás não é de sair, vocês sabem, e não acredito que o Atlético saia também. Então, a previsão que eu tenho é de um jogo aí que seja, principalmente no primeiro tempo, muito estudado, vamos dizer assim, para usar uma palavra, muito precavido de ambas as partes, mesmo porque o primeiro placar foi um 0-0. Então, uma coisa que a gente tem que observar é que o Atlético tem sempre levado gol quando joga fora de casa, né? E vamos tomar a Serrinha como um jogo fora de casa. E o único jogo, salvo engano, foi o jogo contra o Fluminense, que o Fluminense teve um expulso logo na primeira metade ali, aos 25, 30 minutos do primeiro tempo. E o Goiás, ele tem sempre feito gols em casa, né? Tem isso. Só que o Goiás também tem um problema, ele tem sempre, quase sempre levado também gols, né? Não levou do Cuiabá, acho que um dos raros que o Goiás não levou gol nesse campeonato brasileiro foi contra o Cuiabá. Então tem esse componente que parece que vai ter mais gols no jogo, mais que um. Eu não sei, eu duvido disso, acho que o jogo vai ser muito apertado. Espero que não vá para os pênaltis, porque o coração de ninguém merece, né? Mas e aí eu quero dizer uma coisa boa e uma coisa ruim, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Uma coisa boa para o Goiás, um fator importante para o Goiás é exatamente a hegemonia que ele vem demonstrando em casa, né? Ele tem conseguido bons resultados, ele tem conseguido sempre, a exceção do jogo contra o Inter, né? Mas o Goiás tem conseguido prevalecer seu campo nos últimos jogos, ou então igualar contra times grandes como o Atlético Mineiro e Palmeiras. E além do que, o Atlético não tem ganhado fora de casa nos últimos 12 jogos, só ganhou uma partida. E foi a partida que eu falei aqui, que foi contra o Fluminense, um jogo atípico, um jogo que tinha que teve aquela expulsão do David Braz no meio do primeiro tempo. Então esse jogo a gente deve contar pela metade. Então o Atlético está tendo muita dificuldade de vencer jogos fora dos seus mandos, fora do Antônio Ascioli, né? E aí uma questão que a gente tem que parar para pensar: o Goiás não vence o Atlético desde 2019 na Serrinha. Então é uma coisa também a se pensar, né? Não é que não vence, aí que dá o problema. O Goiás perde. O Goiás perdeu aí os últimos 3 confrontos para o Atlético dentro da Serrinha, inclusive da final do Goiano agora, né? Naquele jogo, enfim, a gente
sabe que cada jogo é um jogo, e esse também vai ser. Esse é um grande jogo da história do futebol goiano. Espero que quem for o jogo vá em paz, chegue cedo, procura aí chegar. O jogo às 19 horas é terrível, a gente sabe, questão de trânsito, questão de chegar todo mundo esbaforido. Então quem puder vá antes, né? Vai no começo da tarde já, e vamos tentar fazer assim uma grande festa na Serrinha, fazer pressão, a pressão que tem sido muito eficiente contra adversários, que seja também dessa vez a favor do Verdão, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, deixa seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, e a gente está aqui para amanhã, se Deus quiser, né? Deus não se envolve muito nisso não, mas quem sabe a gente tem uma grande alegria para falar amanhã no próximo vídeo, ok? Um abraço, até mais e saudações esmeraldinas, vamos ver o que vai dar.